Então, aqui temos o Centro de Pesquisas White, que é da denominação Adventistas, e o qual nos diz que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Crença fundamental número 2. Então, aqui, esta denominação em particular, eles querem-nos dar a entender, enganosamente, enganando as pessoas, que a Trindade Adventista é realmente diferente da Trindade Católica. Mas isto é um engano satânico. A Trindade Adventista é exatamente igual. Pois aqui nós estamos a ver que existem três pessoas, o qual não existe na Bíblia. Nós vimos até agora que existem duas pessoas, existe o Pai e o Filho. E depois, ainda mais, ainda diz que são coeternas. Então, se são coeternas, outra vez, estas três pessoas realmente não podem ser um pai e outro filho. Pois, para ser filho e para ser pai, realmente um tem que gerar o outro e tem que sair depois. O pai existe primeiro e depois vem o filho. Então, aqui estamos a ver realmente que a igreja, a denominação adventista, ela nega o pai e o filho. Então, neste momento, também tem o espírito do anticristo no meio deles, o qual é este espírito da trindade satânico que nega o pai e o filho. E tem graça que eles ali embaixo até usam a palavra mistério. E se nós formos atrás e vermos o que é que a Igreja Católica diz, a Igreja Católica diz claramente que esta doutrina da trindade é um mistério, pois ninguém consegue explicá-la. Então temos que aceitar isto, porque os homens dizem. E então eles próprios dizem, é o mistério central da fé católica. E aqui os adventistas, eles também dizem que é um mistério, que é interessante. Existe uma outra forma de trindade que chama-se triteísmo. E vamos agora explicar um pouco. Aqui diz. O triteísmo é o conceito de que o Deus da Bíblia é realmente composto de três seres separados, que são só um, porque eles estão perfeitamente unidos nas suas metas, planos e propósitos, e porque eles trabalham juntos. Neste conceito, Deus não é um indivíduo, mas um grupo de três indivíduos ou uma comunidade. De acordo com o trinitarianismo ortodoxo, o triteísmo divide a substância de Deus, consequentemente, em três seres separados. Assim seriam três deuses, e isto é rotulado como triteísmo. Então aqui estamos a ver aqui o outro sabor da trindade. Então existe pelo menos duas formas de trindade. Existe aquela clássica que explicámos, que diz que é um Deus, mas são três pessoas. Mas existe aqui o triteísmo, que diz que realmente são três seres. E eles são um só, por causa da sua união. De fato, aqui faz deles três deuses. E eu também acredito que na outra também faz, na trindade ortodoxa, também faz deste Deus, que são três pessoas, também faz realmente três deuses. Isso é politeísmo. Ambas as duas são politeísmo, na minha opinião. Mas este é claramente politeísmo descarado, porque eles dizem que são três seres completamente separados. Então, isto é o triteísmo. O conceito politeísta da divindade, ou triteísta, que ensina a existência de seres diferentes, com essências diferentes. Nós temos aqui a presença e a existência de três seres divinos. Nós temos aqui a presença e a existência de três seres divinos. Nada tem a ver com a doutrina da trindade bíblica. Veja como essa denominação é Babilônia, confusão. Um profeta de Baal adventista diz que três seres nada têm a ver com a trindade bíblica. E outro profeta de Baal adventista diz que vê três seres. Mesma denominação, dois deuses diferentes. Quem tem razão entre esses dois profetas de Baal? A resposta é clara, são os dois profetas de Baal. É uma blasfêmia, né? O que muitos fazem ensinar que o Espírito, ou seja, o único ser substituto à altura de Cristo é um mero poder. É uma blasfêmia afirmar uma coisa dessa. Repare no plano de Satanás astuto. Ele quer substituir a Cristo, inventando outro ser para se pôr no lugar de Cristo. Note, este profeta de Baal adventista ainda no vídeo anterior disse que três seres não é a trindade bíblica, condenando a seu irmão profeta de Baal adventista por dizer que via três seres. Agora acaba de se condenar a si mesmo dizendo o único ser, referindo-se ao Espírito Santo como um ser. Que confusão, Babilônia, isto é o espírito do Deus da Trindade? Por quê? A trindade bíblica ensina a existência de três pessoas distintas, mas com uma essência.
A diferença é grotesca. Por quê? Quando entendemos que existe só uma essência divina, isso não é politeísmo. Nós podemos entender a crença bíblica como triunidade. 3 pessoas com uma essência. Agostinho queria entender um pouco essa questão a respeito da trindade. Como podem 3 deuses serem um em 3? Como se relaciona com isso? Ele passou boa parte da sua vida tentando compreender isso, a trindade. Com essa questão a respeito da trindade. Como podem 3 deuses serem um? Como podem 3 deuses serem um em 3? Como podem 3 deuses... Passou boa parte da sua vida tentando compreender isso, a trindade. Mas você veja bem, então, aí criaram a trindade, que se chamava trindade. Mas hoje, essa mesma trindade que foi criada lá atrás, hoje, ela foi aperfeiçoada dentro dos segmentos protestantes. Ela foi aperfeiçoada. Não todos os segmentos, não todos, por alguns. E hoje, de trindade, pulou para triteísmo. Triteísmo, sim, sim. O que é o triteísmo? 3 deuses. Independentes. Né? Ou trideísmo, 3 deuses. Então hoje a crença não é mais em 3 pessoas e um Deus só. Hoje são 3 deuses distintos. De tal maneira, mas como é que você pode dizer isso? Posso dizer por quê? Porque hoje se dirige oração a qualquer dos 3. Todos os 3 são dignos de culto e de adoração por todos os seres criados. Acredite, no céu você encontrará Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como podem 3 deuses serem um? Como podem 3 deuses serem um em 3? Como podem 3 deuses? Passou boa parte e você poderá adorar os 3. E temos aqui como exemplo desta teoria, eu cito um autor que promove este pensamento. Em 1996, Gordon Jensen escreveu: para erradicar a rebelião do pecado do universo e estabelecer a harmonia e a paz, um dos seres divinos aceitou desempenhar o papel do pai e o outro o papel de filho. E o terceiro ser, o Espírito Santo, aceitou o papel que o plano requeria. Os seres divinos não perderiam nenhum de seus poderes nem suas deidades. Os seres divinos desempenharam papéis que eles tinham concordado em realizar antes da fundação do mundo. Aqui estamos a ver na revista Adventista o que é que este homem está a dizer. Ele está a dizer que existem estes 3 seres e quando Adão realmente trouxe a desgraça sobre a raça humana, eles disseram assim entre eles: olha, eu sou o pai, tu és o filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não há aqui outra opção. Ou, naquele caso, não seria Espírito Santo, seria não sei o quê. Mas seria um dos seres. Então, eu vou ser o pai, tu és o filho, tu és o Espírito Santo, ok? Vamos aqui fazer aqui um teatro. Eu vou dizer que eu amei o mundo de tal forma que dei o meu filho unigênito, mas eu não tenho filho nenhum para dar, pois tu não és meu filho, também não sou teu pai. É tudo uma farsa, mas pronto, vamos aqui fazer aqui uma farsa. Realmente fazer um ridículo de Deus, realmente. Mas isto realmente é grave, irmãos, o que eles estão aqui a fazer. Esta doutrina realmente, e de facto, é uma doutrina que é aceita pela maior parte dos adventistas. Eles próprios dizendo que não, mas na prática, o que eles acreditam é triteísmo. Não é a trindade. Eles acreditam em triteísmo, realmente. E eles todos dizem esta blasfêmia que isto é um papel que foi tomado por Jesus. Jesus não é o Filho de Deus, mas ele aceitou isto como um papel, é uma posição funcional. Bom, Deus ama, o Filho se entrega e o Espírito Santo consola. São funções que cada um tem, mas os 3 são eternos, os 3 são onipresentes, os 3 são oniscientes e os 3 são onipotentes. Mas também podemos dizer, de acordo com a Bíblia, que os 3 são diferentes. Mas diferentes em quê? Eles são distintos nas funções. Então, dentro do plano da salvação, todo o esquema,
todo o esquema que Deus estabeleceu para salvar o homem pecador, então houve. Eu não encontro a linguagem adequada. Eu encontro a linguagem adequada. A linguagem adequada é esta, que 3 seres falsos, mentirosos, hipócritas, decidiram fazer um teatro, uma telenovela, dizendo que são o que não são, sendo piores que as próprias criaturas, formando um plano para salvar o ser humano. Qualquer pessoa que acredita nisto tem que estar muito cega para acreditar que Deus, o Deus Santo, pode realmente fazer tal coisa. Esse de forma alguma é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não mente. Quem é hipócrita, quem faz teatro e encenações é Satanás, o pai das mentiras, o qual é o pai de todos estes homens que proclamam esta mensagem falsa. Eu não encontro a linguagem adequada, mas eu diria assim, uma linguagem bastante humana. É como se os 3 tivessem se reunido, elaborado o plano, e então eles dividiram funções. Quais são as funções? De maneira, eu diria, simplória. É claro que é muito mais abrangente do que apenas isso aqui, mas de maneira bastante simples. A função do pai. O pai, ele entra como a fonte, né? Alguns diriam assim, ele é como se fosse o administrador de todo o plano da redenção. O filho é o mediador. É aquele que veio, aquele que morreu em lugar do ser humano e faz a mediação, a reconciliação entre o pecador e Deus. E o Espírito Santo é o aplicador. O que significa o aplicador? O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração das pessoas, para que cada ser humano tenha a oportunidade, o desejo e a motivação para aceitar esse plano. É uma diferença de funções apenas. Se nós fizermos um pequeno raciocínio, vai ajudar-nos. Imaginemos que nenhum deles tinha nome. Elemento A, elemento B, elemento C. Consoante decidiram, ainda antes da fundação do mundo, o plano da salvação, elemento B se ofereceu para vir em forma humana, tomar a forma humana e vir à Terra para salvar. Elemento A disse, eu fico no céu e vou assegurar que todas as coisas funcionam. E como o elemento B fica em forma humana, ao voltar para continuar a humanidade acompanhada, enviamos o elemento C. Para continuar a humanidade acompanhada, enviamos o elemento C. Que absurdo gigantesco. Deus está em todo lado através do seu Espírito. Não existe elemento C nenhum, idiota. Ele vem em forma espiritual. Então daí vêm os nomes. Um vem e toma um papel semelhante aos filhos de Deus que estão na terra, um papel semelhante aos seres criados que são filhos de Deus e ele é como um pai para eles. Tu realmente fazes um papel muito triste. Um papel do qual o teu pai muito gosta, aliás. E o outro virá de forma espiritual e recebe o nome Espírito Santo, porque Deus é santo. Então, estes nomes não têm a ver com o facto de 2 serem pessoas e um ser um espírito, porque, como já vimos, todos eram espírito, Deus é espírito, todos são seres espirituais ainda. Mais uma vez, aqui está um dos profetas de Baal a dizer que são seres pessoais. O que ele acredita é no triteísmo. E se são 3 seres pessoais, cada um sendo um ser por si mesmo, existem 3 espíritos. Mas, senhor profeta de Baal, a Bíblia diz que existe só um espírito. Você está confuso. Leia mais a Bíblia e menos o que os homens dizem. Mas tem a ver com a missão. Então, antes da fundação do mundo, já recebem estes nomes e estas características. Isto é uma blasfémia, é um ridículo satânico que é posto sobre as pessoas. A maior parte de vocês não conhece estas verdades, infelizmente, mas por isso é que eu estou a fazer estes vídeos, para mostrar o que é que a denominação adventista, em particular, ensina e, de fato, o mundo cristão todo. Com o conceito do triteísmo, não pode haver nenhum filho real de Deus. A última definição cabível é de um ser que é divino e que está representando um papel, ou fingindo ser o filho de um dos outros seres divinos. E esta é a verdade. É tudo um fingimento, de acordo com estas doutrinas. Faz de Deus um ridículo, um hipócrita, um falso, um ator. A palavra ator no grego quer dizer hipócrita. Então este Deus do triteísmo, este Deus da Trindade, é um hipócrita, de fato é uma vergonha, realmente. E vemos realmente que é isto que os adventistas dizem, porque aqui temos o Instituto Bíblico Adventista, o qual é o órgão, que é o porta-voz de toda a igreja e o que é que toda a igreja realmente ensina e acredita. E vemos aqui um homem que chama-se Ángel Manuel Rodrigues, em 2015, o qual ele diz: em quinto lugar,
a imagem pai e filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai-filho dentro da divindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto dentro da divindade o filho é eterno. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Então estamos aqui a ver o que é que a denominação adventista em particular, o que é que eles acreditam. E de facto, o cristianismo inteiro nega a filiação entre pai e filho. Eles dizem que não é um filho literal, não é um filho natural de Deus. O qual, mais uma vez, eu tenho que apresentar-vos 1 João 2,22, o qual diz que são mentirosos. E é o anticristo esse mesmo que nega o relacionamento de pai e filho. Esse é o anticristo. Então, isto fica bastante claro com toda esta informação que a gente andamos a ver até agora. Nós vimos que a palavra de Deus é muito clara em relação a este assunto. A palavra de Deus, como vimos, ela é claríssima. Deus é maravilhoso. Quando nós escavamos na sua palavra e lançamos a âncora até ao fundo, a âncora apoia-se nesta rocha maravilhosa e ficamos sem dúvidas. Então vemos que Jesus Cristo disse várias vezes sem conta que Ele é o Filho de Deus, que Ele saiu de Deus. Nós vimos que os apóstolos disseram que Jesus é o Filho de Deus. Vimos que meros homens disseram que Jesus é o Filho de Deus. Jesus disse que a sua igreja iria ser fundamentada, edificada nesta verdade, que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a igreja iria ser fundamentada, edificada sobre esta verdade. Eu digo então, a igreja que não tem esta verdade não é a igreja de Deus. Sem dúvida. Qualquer igreja que prega a Trindade ou que diz que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, não é a igreja de Deus. Então, os demónios, também todos eles afirmaram, Satanás fez um desafio a Jesus no deserto. Os demónios, antes de sair dos corpos das pessoas possuídas, eles disseram, Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Então, estamos aqui a ver, irmãos, quantas testemunhas mais é que precisamos. Vemos que a voz do próprio Deus do céu, a voz de Deus veio do céu, ouviu-se audivelmente a dizer, este é o meu Filho amado em quem amo com prazo. Em quem é que nós vamos acreditar, irmãos? Todos quantos creem que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, é o Filho literal de Deus, a Bíblia diz-nos que eles têm a vida eterna. Então, irmãos, isto é muito sério. Eu espero que todos nós possamos estudar isto cada vez mais. Não confiemos nos homens, meus irmãos. Minhas irmãs, nunca, por favor. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E eu tenho visto isto a cada dia. Nós temos que realmente acreditar e pôr as nossas forças todas em Deus. Se você gostou do vídeo, se tem gostado do trabalho que eu tenho vindo a fazer, por favor, carregue aqui no botão onde diz aqui esta campainha para que você possa receber os meus vídeos frequentemente, cada vez que eu os faço, que possam ser vistos no seu e-mail ou no seu alerta no YouTube e que também possa compartilhar estes vídeos para que as outras pessoas possam saber destas verdades maravilhosas e presentes para este nosso dia. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.